Boa noite a todos. Meu nome é Luciana, eu sou médica veterinária, tenho mestrado e doutorado na área de medicina veterinária e hoje eu vou compartilhar com vocês, né, um pouco da experiência que eu venho tendo nesses últimos anos na área de terapia celular. Eu comecei a trabalhar com célula-tronco na Fiocruz, né, durante quando eu trabalhei como pesquisadora visitante lá. E aí, desde então, venho tendo uma experiência realmente bastante importante nessa área, com o uso da célula-tronco, com a produção de célula-tronco e com o uso de célula-tronco no tratamento, né, de cães, gatos e cavalos. Para contextualizar, né, a terapia celular, para contextualizar o que a gente faz nessa área, eu vou começar falando que existem algumas lesões e doenças que acometem os animais para as quais o tratamento convencional é apenas paliativo e não oferece perspectiva de cura ou melhora da qualidade de vida. Aqui a gente tem um cachorro, né, que sofreu uma lesão traumática da medula espinhal e foi colocado num carrinho. E aqui a gente tem um cachorro, né, que devido a um quadro de osteoartrose avançada, foi submetido a uma cirurgia para colocação de uma prótese no quadril. Em ambos os casos, o prognóstico é ruim e muitas vezes os animais acabam sendo eutanasiados, o que gera um grande sofrimento. Aqui a gente tem um cãozinho, o Dunga, que devido ao quadro de hérnia de disco, né, apresentou um quadro de paraplegia com uma grave limitação dos movimentos dos membros posteriores. E a gente pode dizer que, felizmente, atualmente existe um tratamento inovador capaz de oferecer perspectiva de cura e melhora da qualidade de vida para esses animais. E esse tratamento é o tratamento com células-tronco mesenquimais. E a gente pode dizer também que, atualmente, nenhum tratamento comercialmente disponível apresenta um potencial semelhante ao das células mesenquimais na regeneração de órgãos e tecidos lesionados. E o que a gente precisa, né, para que esse tratamento, para que essas células cheguem até aqueles animais lesionados que eu mostrei? A gente precisa de um veterinário que faça o diagnóstico, né, e indique o tratamento, e um laboratório que produza as células-tronco para o veterinário tratar o paciente. E é isso que a gente tem feito, né, a produção de célula-tronco para que animais como o Dunga possam recuperar a sua qualidade de vida. Depois a Simone, né, vai falar mais dos aspectos clínicos relacionados a esse caso, mas aqui a gente vê o Dunga aproximadamente 45 dias após receber uma aplicação de célula-tronco. E felizmente também a gente tem, né, a gente vem tendo uma experiência bastante positiva, né, com lesões consideradas bastante graves. Aqui é o caso do cavalo Guarumã, que sofreu uma fratura importante no joelho por ocasião de uma corrida. O Guarumã é um cavalo muito conhecido no cenário do turf nacional, é um campeão, já venceu a Tríplice Coroa, que é uma prova super importante. E ele apresentou uma fratura grave, né, que poderia vir a levá-lo ao afastamento das corridas. O veterinário optou pelo tratamento com célula-tronco, né, ele já tinha essa experiência com outros animais. Logo em seguida, o Guarumã voltou a treinar, voltou a correr e foi novamente campeão. Tem inúmeros outros casos, né, com resultados muito animadores relacionados ao uso da célula-tronco na medicina veterinária. Eu sei que o foco dessa conversa é a reabilitação, mas eu acabei trazendo esse caso aqui também, que é o caso da Heidi, que é uma gatinha que recebeu um diagnóstico de gengivite estomatite felina, que, né, a princípio é uma doença incurável. Esse animal já não conseguia mais se alimentar sozinho, já estava fazendo uso de sonda. E 7 dias após receber, né, a aplicação intragengival de célula-tronco, a Heidi apresentava uma melhora significativa das lesões inflamatórias da mucosa oral, o que deixou o veterinário e os tutores muito felizes. E o que o veterinário recebe, né? O que a gente entrega para o veterinário? Uma seringa, normalmente com 20 milhões de células-tronco prontas para aplicação. Então, essas células vão ser aplicadas ou por via endovenosa, dependendo do caso, vou falar mais adiante,
ou diretamente na lesão a ser tratada. As células-tronco mesenquimais, atualmente, a gente sabe que elas podem ser obtidas de diversas fontes, ou seja, de diversos tecidos do corpo, mas a fonte mais comumente utilizada para a obtenção de célula-tronco tem sido a gordura, né, em todas as espécies. Então, as células, elas podem ser usadas de forma autóloga, ou seja, é cultivada a célula obtida do tecido do próprio animal a ser tratado, é feita uma coleta de gordura desse animal. Esse tecido é processado, as células extraídas desse tecido são cultivadas, armazenadas e posteriormente disponibilizadas para tratamento desse animal. Mas as células mesenquimais, elas também podem ser usadas sendo obtidas a partir de animais doadores, né? Ou seja, pode ser usada de um doador para tratar outro animal. Normalmente, a gordura dos doadores é obtida por ocasião de uma cirurgia de castração de fêmea, então após a autorização, né, do dono do animal, consentimento do dono, o veterinário manda para o laboratório, que a gente chama de resto cirúrgico, né, um pouquinho de gordura subcutânea, um pouquinho de gordura visceral. Esse material é processado para extrair as células desse tecido. As células são em seguida cultivadas e armazenadas e posteriormente disponibilizadas para tratamento de um outro animal quando houver indicação do médico veterinário. Esse é um dos aspectos mais, né, interessantes relacionados a essa célula, né, que visto que essa célula praticamente não expressa, né, expressa muito pouco moléculas do complexo de histocompatibilidade, ela pode ser usada de um animal para o outro, desde que seja da mesma espécie, sem risco de rejeição, conforme acontece com a célula-tronco hematopoética, que é aquela célula que a gente já conhece há décadas, que é usada com sucesso no transplante de medula óssea para tratar doenças hematológicas. E o plasma rico em plaquetas também tem sido bastante usado na terapia celular, sozinho ou associado às células-tronco mesenquimais. A gente sabe que o PRP ele é uma fonte de fatores de crescimento. Então, a gente tem observado que as células mesenquimais, elas ficam muito bem na presença do PRP, ou seja, o PRP ele consegue potencializar o efeito da célula-tronco. Então, principalmente no tratamento de fraturas graves em cavalos atletas, tem sido utilizada essa associação de célula-tronco e plasma rico em plaquetas. Em relação aos fundamentos da terapia celular, quando a gente fala em terapia celular, a gente está falando da possibilidade de recuperação de órgãos e tecidos lesionados por doenças ou por traumatismo. Então, a gente está falando de um tecido que foi lesionado por uma doença imunomediada, como a gengivite, estomatite felina, ou a gente pode estar falando também de uma lesão traumática de medula espinhal, por exemplo. E a gente está falando de lesões que não se regeneram espontaneamente e também que não têm possibilidade de se regenerar através do tratamento convencional. Embora a gente escute falar de célula-tronco há décadas, a gente ainda pode dizer que as células-tronco se inserem num novo ramo da área biomédica, que é a medicina regenerativa, que representa o potencial de regenerar órgãos e tecidos lesionados com a recuperação da sua funcionalidade. E aí, o que eu quero dizer com isso? Quando a gente tem uma lesão no corpo, seja na pele, seja uma lesão no coração, decorrente de um infarto do miocárdio, seja uma lesão articular, o corpo inicia um processo de reparo tecidual. Esse reparo, ele pode resultar num processo de cicatrização, ou seja, a formação de cicatriz, ou num processo de regeneração. Se a gente tem cicatrização, a gente tem um comprometimento funcional daquele órgão. Uma cicatriz no coração compromete a funcionalidade, uma cicatriz no fígado, uma cicatriz na pele compromete a funcionalidade do órgão. Mas o que a gente quer é que esse processo de reparo ele culmine na regeneração daquele tecido, ou seja, com a recuperação da sua funcionalidade. E a gente sabe que o próprio organismo é capaz de regenerar. Muitas vezes a gente tem uma lesão na pele, por exemplo, sem tratamento nenhum, ela se regenera espontaneamente. Mas muitas vezes, a lesão resulta na formação de cicatriz.
Isso vai depender de vários aspectos. Né? Uma é a intensidade da lesão, é o tamanho daquela lesão, o grau de comprometimento da matriz extracelular e a cronicidade do processo. A gente sabe atualmente, né, que praticamente todos os tecidos do corpo têm seu compartimento reserva de célula-tronco. E quando o corpo inicia um processo de reparo, essas células são mobilizadas para regenerar aquela lesão. Então, conforme eu falei, a gente sabe que muitas vezes o corpo regenera espontaneamente, sem nenhuma intervenção. Mas quando a lesão é intensa ou persistente, a gente tem um esgotamento desse compartimento de célula-tronco. E aí, para tapar aquele buraco, e aqui estou chamando a lesão de buraco, né, para tapar aquele buraco, o corpo vai ter que mobilizar, né, colágeno, e aí a gente tem a formação de cicatriz. Então, o que a gente faz é imitar o que o próprio corpo faz, né? Quando o corpo não consegue regenerar sozinho, né, apesar de ter mobilizado o célula-tronco, o que a gente faz é ir lá naquela lesão e colocar a célula-tronco que a gente cultivou no laboratório. É bem simples. O que a gente faz é imitar o que o corpo faz. Então, conforme eu falei, o que vai influenciar nesse processo é a intensidade da lesão, também a natureza do tecido lesionado. A gente sabe que fígado, tecido epitelial se regeneram mais facilmente do que o coração e o sistema nervoso central, por exemplo. A gente sabe que o sistema nervoso central e o coração, eles têm uma capacidade de regeneração mais limitada, embora também ocorra regeneração nesses tecidos. E a gente sabe também que esse processo vai depender de características genéticas do organismo. Então, conforme eu falei, a constatação de que o próprio organismo é capaz de regenerar órgãos e tecidos lesionados possibilitou a compreensão de que todos, né, ou quase todos os tecidos orgânicos têm seu compartimento tronco, visto que o organismo está em constante renovação e que há mobilização dessas células em caso de lesão. Entretanto, quando a lesão é intensa, né, ou persistente, pode haver exaustão do compartimento do célula-tronco, surgindo a possibilidade de intervenção, que é o que a gente faz, né, aplicando a célula que foi cultivada em laboratório. E quais são as fontes que a gente vem utilizando, né, para a terapia celular? De uma maneira geral, né, quais são as fontes de célula-tronco? De uma maneira geral, a gente sabe que as células-tronco, elas são células, né, que têm a característica de serem células indiferenciadas, ou seja, não estão comprometidas, né, com nenhuma linhagem específica. Elas se renovam constantemente, elas têm o potencial de se proliferar, né, naquele estado indiferenciado que elas se encontram. E, sob determinadas condições fisiológicas ou experimentais, elas podem ser induzidas a transformar-se em células com funções específicas, ou seja, elas têm a capacidade de se diferenciar. Então, essas são características dessas células. As células-tronco também, elas podem se caracterizar conforme a origem, né, como célula-tronco embrionária e célula-tronco adulta. As células-tronco embrionárias são encontradas nos embriões e têm uma capacidade de diferenciação muito grande, por isso são chamadas de totipotentes ou pluripotentes. Já as células-tronco adultas, né, que são as células encontradas no cordão umbilical, né, na medula óssea, no sangue periférico, no tecido adiposo, conforme eu falei, elas têm uma capacidade de diferenciação mais limitada, por isso são chamadas de multipotentes. Mas a gente vai ver em seguida que o uso da célula-tronco adulta, embora ela tenha uma capacidade mais limitada de diferenciação, é extremamente seguro quando comparado à célula-tronco embrionária. Então, a célula-tronco embrionária, embora ela tenha todo aquele potencial de diferenciação, os estudos, né, embora ela tenha criado uma expectativa muito grande na comunidade científica, em toda a sociedade, de uma maneira geral, os primeiros estudos mostraram que depois que essa célula, né, é aplicada no organismo, é muito que é necessário a destruição de embriões, né, além das barreiras que envolvem o uso da célula-tronco embrionária. E aí a gente pode dizer, né, que essas dificuldades relacionadas à segurança do uso da célula-tronco embrionária para tratar lesões,
né, se deve porque essa célula foi criada para gerar um novo ser, né, e não para reparar órgãos e tecidos, diferentemente das células tronco adultas, que eu falei que estão todos, né, que todo tecido do corpo tem seu compartimento de célula tronco adulta. Elas existem com essa finalidade, né, com a finalidade de reparar lesões, ou seja, de tapar buraco. E a célula tronco adulta, então, né, nossa experiência é com célula tronco adulta, que tem sido, atualmente, a célula tronco embrionária, ela continua sendo alvo de inúmeras pesquisas, inúmeros trabalhos experimentais, com potencial muito grande, mas o uso dela ainda é experimental. As células que são usadas clinicamente, tanto na medicina veterinária quanto na medicina humana, são as células tronco adultas, que a gente já conhece há bastante tempo, né, como as células tronco hematopoéticas, né, que são usadas, que são obtidas na medula óssea, a partir da medula óssea, né, já são usadas há décadas com sucesso no tratamento de diversas doenças hematológicas. E aí teve um momento que os pesquisadores se perguntaram se essas células, se as células da medula óssea não poderiam ser usadas, além de serem usadas para tratar doenças hematológicas, se elas não poderiam ser usadas para reparar tecidos lesionados. E os primeiros estudos foram realizados principalmente em lesões relacionadas ao infarto do miocárdio. Então, os pesquisadores aplicaram a PUT, medula óssea, ou a fração mononuclear da medula óssea nessas lesões. E eles observaram resultados positivos, mas em seguida eles perceberam que esses resultados não eram devido à ação da célula hematopoética, mas sim devido à ação de um outro tipo celular, né, que são as células mesenquimais, células tronco mesenquimais, que estavam presentes ali naquela medula óssea, ali naquele pulso, embora em pequena quantidade. Então, as células tronco mesenquimais foram inicialmente identificadas na medula óssea. Em seguida, os pesquisadores se dedicaram a identificar novas fontes para a obtenção dessas células. E aí observaram que, além da medula óssea, o cordão umbilical, o tecido adiposo, a membrana amniótica, a parede vascular, o músculo esquelético, todos esses tecidos poderiam ser fontes de célula tronco adulta, para terapia celular. E aqui eu circulei tecido adiposo porque é o tecido mais usado, tanto na medicina humana quanto na veterinária. Aqui uma imagem do manual de coleta de tecido adiposo para cultivo de célula tronco mesenquimal equina. Então, a partir desse fragmento de tecido adiposo subcutâneo, a gente consegue cultivar milhões de células, a gente extrai uma quantidade pequena, que colocada em cultura, ela se prolifera, e a gente consegue obter milhões de células e tratar vários pacientes com esse fragmento. Aqui a gente tem uma imagem do cordão umbilical, embora o cordão umbilical ainda não seja usado rotineiramente, como fonte de célula tronco, mas os estudos que vêm sendo realizados mostram que ele é uma fonte muito promissora, e de muito fácil obtenção, mais fácil ainda do que o tecido adiposo. Então, em seguida, essas células são colocadas em cultura, passando pelo processo de expansão, que é a multiplicação da célula. Então, em relação às vantagens do uso de célula tronco adulta, então, o uso dessa célula tem se mostrado extremamente seguro, é uma célula de fácil obtenção, pode ser usada para tratar o próprio, de forma autóloga, para tratar o próprio animal que doou o tecido, ou para tratar um outro animal receptor. O uso dessas células está livre de questões éticas, porque normalmente são tecidos que seriam descartados, como teste cirúrgico, cordão umbilical, e a eficácia, além da segurança, a eficácia do uso dessa célula no tratamento de uma série de lesões e doenças vem sendo evidenciadas em ensaios pré-clínicos e clínicos. Vou falar rapidamente sobre o mecanismo de ação. Eu disse que a célula é de fácil obtenção, que ela é segura, que ela é eficaz, mas como que a gente pode colocá-la lá na lesão, mas o que ela faz lá naquela lesão que vai favorecer o processo de regeneração. E aí eu nem digo que a célula vai chegar lá e vai regenerar. Prefiro dizer que ela vai favorecer o processo de regeneração, porque são vários mecanismos, conforme eu vou falar aqui,
que vão criar um microambiente favorável para a regeneração daquela lesão. Né? Fica difícil a gente dizer foi isso ou foi aquilo. Talvez ela possa ter apenas estimulado o compartimento do tronco daquele próprio tecido, né, e isso favoreceu a regeneração. Então, durante muito tempo, né, a gente ficou só focado assim, eu vou colocar a célula mesenquimal numa articulação lesionada, vou colocar 20 milhões de células, esses 20 milhões vão se diferenciar em condrócitos, ótimo, vou regenerar aquela lesão. Ok, essas células podem sim se diferenciar em condrócitos naquele microambiente, mas não é só isso. Essa célula, ela produz uma série de fatores, e aí a gente chama de efeito parácrino da célula, que vão favorecer a regeneração. E esse efeito parácrino tem sido atualmente bastante estudado. Então, a célula vai secretar mediadores que vão favorecer a angiogênese, ou seja, fatores de crescimento, fator de crescimento do endotélio vascular e outros fatores que vão favorecer a formação de novos vasos sanguíneos naquele tecido lesionado. A célula ela vai produzir fatores antifibróticos, moléculas anti-inflamatórias e imunomoduladoras, ou seja, vai regular o processo inflamatório exacerbado que está ali naquela lesão e que está perpetuando aquela lesão. Então, são vários mecanismos, né, conforme eu falei, que vão criar um microambiente favorável para a regeneração daquele tecido. Aqui, mais especificamente, né, fatores mediadores antifibróticos, mediadores que favorecem a angiogênese, a imunomodulação, né, a proliferação, conforme eu falei, a célula pode estimular, esses fatores podem estimular a proliferação das células tronco do compartimento tronco daquele tecido lesionado, neuroproteção, também podem favorecer o compartimento hematopoético. E isso é bastante importante, porque a gente vê que a célula mesenquimal tem sido cada vez mais empregada para tratar a aplasia de medula óssea. Tem veterinários que fazem por via endovenosa, tem veterinários que aplicam a célula mesenquimal diretamente na medula óssea, ou seja, por via intramedular óssea. E a gente sabe que a célula mesenquimal tem esse potencial de estimular a célula hematopoética, nesses casos de aplasia e hipoplasia de medula. E fatores também anti-apoptóticos. Então, essa célula, a célula aplicada ali naquela lesão, ela vai conversar com as células daquele tecido de forma a criar um microambiente favorável. E mais especificamente, nossa, não sei o que eu estou fazendo essas linhas aqui. Mais especificamente, a forma como a célula mesenquimal se comunica com a célula daquele tecido é através da liberação de vesículas extracelulares. Então, a gente vê que tem vários trabalhos, mas isso daí é um de pesquisa, que não aplica a célula na lesão, mas extrai a microvesícula e aplica apenas a microvesícula diretamente na lesão, mas isso daí é experimental. E aí, o que a gente sabe sobre o uso clínico da célula mesenquimal? E aí eu vou falar de uma forma bem simples, porque a Simone tem muito mais experiência com o uso clínico da célula mesenquimal para poder falar bem melhor. Eu não sei por que apareceram esses risquinhos, agora eu não consigo tirar. Quando realizar o tratamento? Então, a gente pode dizer que pode ser avaliada a possibilidade de usar a célula quando houver lesão com perda celular associada à inflamação aguda ou crônica, sem perspectiva de regeneração espontânea. Isso daí já abre inúmeras possibilidades clínicas. E atualmente, o que a gente sabe é que devido ao potencial regenerativo e imunomodulador dessas células, são inúmeras as possibilidades de aplicação na medicina veterinária. Lesões ortopédicas, lesões tendíneas, articulares, ligamentares, ósseas, lesão de disco intervertebral, lesões neurológicas, doença renal, lesões oculares e doenças imunomediadas, como dermatite atópica, aplasia, hipoplasia de medula, ceratoconjuntivite seca, gengivite, estomatite e uveíte. Como realizar o tratamento? Também vou falar de uma maneira bem simples, mas é claro que antes de qualquer terapêutico, qualquer processo terapêutico, deve ser feita uma avaliação criteriosa do caso, é preciso ter um diagnóstico bem definido, e esse animal, o estado geral dele tem que estar estável para ele ser submetido à aplicação de celotron.
O momento de injeção da célula também é importante, por exemplo, a Simone pode falar bem melhor sobre isso, no caso da sinomose, né, o que a gente sabe atualmente, e a experiência que a gente tem atualmente, até que prova o contrário, a célula é indicada para tratar a fase crônica da sinomose. Né? Na fase aguda, a célula estaria contraindicada. Por quê? Porque a célula produz, conforme eu falei, né, moléculas imunomoduladoras, que são capazes de regular um processo inflamatório exacerbado. Mas a gente tem que considerar a hipótese de que, na fase aguda da infecção, esse potencial imunomodulador possa vir a favorecer o agente etiológico. Então, se esse animal tem leishmaniose, se ele está na fase aguda da sinomose, a célula tronco é contraindicada. Né? O número de células injetadas também vai depender do tamanho, né, do peso do animal, mas também da lesão a ser tratada. Por exemplo, se o veterinário vai fazer uma aplicação intraarticular, né, para tratar uma artrose, a experiência, né, dos veterinários tem mostrado que de 6 a 10 milhões podem ser suficientes, né, para favorecer a regeneração dessa lesão. O sítio, né, o local da injeção também, muitas vezes é feita a aplicação endovenosa, por impossibilidade, né, de aplicar a célula localmente. É claro que sempre que for possível aplicar a célula localmente, faz todo sentido aplicar localmente, mas nem sempre é possível. Por exemplo, doença renal, ainda são poucos de veterinários que têm a experiência de fazer a aplicação intrarenal. No caso, a aplasia de medula, ainda são poucos de veterinários que fazem a aplicação intramedular óssea. Então, a grande maioria, nesses casos, acaba fazendo por via endovenosa. Aplicação intratecal, em caso de lesão neurológica, intraocular, intraarticular, intragengival, e a abordagem convencional também sempre tem que ser considerada. A terapia de suporte, por exemplo, se o animal doente renal recebe célula-tronco, tem que continuar sendo abordado como paciente doente renal, tem que receber a terapia de suporte. A mesma coisa com terapia de reabilitação. O animal tem sequela de sinomose, vai ser tratado com célula-tronco, ok, mas ele precisa ser reabilitado. Em relação às contraindicações, né, a principal contraindicação que existe para o uso da célula-tronco, além do que eu falei sobre o uso da célula, né, em infecções agudas, a principal contraindicação é se o animal tem um histórico de neoplasia, porque a gente sempre tem que pensar na hipótese de que essa célula, né, que, conforme eu falei, é capaz de produzir fatores de crescimento, a gente tem que sempre pensar na hipótese de que ela pode ser atraída para o local do tumor, né, migrar para o local do tumor, e esses fatores de crescimento que ela produz favorecerem o crescimento desse tumor. Então, né, essa é a principal contraindicação que existe e tem que ser considerada. E aí, eu posso disponibilizar a aplicação para vocês, né, eu coloquei aqui, não vou falar, não vai dar tempo de falar especificamente sobre cada um, mas inúmeros artigos, né, já existem, né, milhares de artigos relacionados à célula-tronco mesenquimal, mas aqui são artigos metodologicamente bem conduzidos e que evidenciam, né, tanto a segurança quanto a eficácia do uso da célula-tronco em diversas condições. Aqui, relacionado à segurança, esse artigo fala sobre, né, a segurança da aplicação endovenosa, esse artigo fala sobre, né, a segurança da aplicação em lesões da medula espinhal em pacientes humanos. Esse artigo aqui, ele é bastante interessante, ele aborda o uso da célula mesenquimal na medicina felina, e aí fala sobre gengivite, estomatite, doença renal, doença inflamatória intestinal. Esse aqui é um estudo, né, randomizado, sobre o uso da célula na osteoartrite em cães, aqui também é sobre osteoartrite. E o que a gente pode dizer que é a realidade atualmente? Então, milhares de animais já foram tratados com célula-tronco mesenquimal em todo o mundo. Nos Estados Unidos tem empresa que produz célula-tronco há mais de 20 anos para tratamento veterinário. O que está mais fundamentado na literatura científica é o uso da célula em lesão ortopédica. A taxa de sucesso descrita na literatura é acima de 80% da lesão ortopédica. Então, a gente pode dizer que a célula-tronco na medicina veterinária ela tem representado uma nova perspectiva no tratamento de lesões ortopédicas, evitando em muitos casos a necessidade da intervenção cirúrgica
tem representado uma nova perspectiva no tratamento de lesões neurológicas, no tratamento da hipoplasia, da aplasia de medula, no tratamento da doença renal e outras condições. Né? E como que funciona, né, o processo de cultivo e envio da célula? Né? Conforme eu falei, né, primeiro é coletado o tecido, que é enviado para o laboratório, aí pode ser tecido adiposo, medula óssea, placenta. É realizado o exame dos doadores, né? Normalmente esses doadores, né, tanto cavalo, quanto gato, quanto cachorro, têm idade até 3 anos de idade, né? Porque a gente observa que o potencial da célula, né, ele vai reduzindo com a idade do animal doador. É realizado o exame dos doadores, né? O exame realizado o PCR do sangue do doador. Normalmente, por exemplo, para cachorro, esse animal é testado para Ehrlichia, Babesia, Girofilária, Leishmaniose, Sinomose, uma série de doenças. Em seguida, esse tecido é processado, as células são cultivadas e essas células obtidas desse cultivo, elas são caracterizadas, né? A gente precisa ter certeza que aquela célula que foi obtida daquele tecido é realmente a célula tronco mesenquimal, e para isso a gente precisa fazer a caracterização fenotípica e funcional dessa célula. Depois, essas células são armazenadas, né, em nitrogênio líquido e são disponibilizadas para tratamento quando o veterinário solicita. E aí, né, tem um processo padrão, que o veterinário, é solicitado que o veterinário faça a requisição das células em torno de 5 a 7 dias antes da data que ele planeja fazer a aplicação. Porque aí, essas células que são armazenadas normalmente em criotubos com 10 milhões de células, elas são descongeladas e colocadas em cultura novamente, né, por esse período, até o dia da aplicação. E aí, nesse período, correndo tudo dentro do previsto, elas vão se multiplicar de 10 a 20 milhões, até 20 milhões, que é a quantidade normalmente enviada para o veterinário. É claro que isso pode variar conforme o peso do animal, conforme a lesão a ser tratada. E aí, durante esse período que essa célula vai ficar em cultura antes do tratamento, os técnicos vão avaliar diariamente a morfologia, a viabilidade, a taxa de proliferação, e isso dá bastante segurança em relação à qualidade do material que está sendo enviado. Mas, quando o veterinário não pode esperar esse período, que acontece muitas vezes em casos urgentes, né, por exemplo, uma lesão traumática da medula espinhal, que o veterinário quer aplicar a célula no transcirúrgico, ou um caso de um agravamento da doença renal, nesses casos urgentes, as células são disponibilizadas recentes congeladas. Né? Então, tira a célula do banco de células, né, do nitrogênio líquido, lava, avalia a viabilidade, a morfologia, resistente solução fisiológica e envia para o veterinário. Bom, gente, eu preciso deixar a Simone falar sobre a parte clínica. Eu agradeço pela atenção e eu me coloco à disposição para conversar com vocês e compartilhar a experiência que a gente vem tendo. Obrigada. E aí, pessoal, alguma pergunta? Alguma dúvida com relação a essa primeira parte? Não, porque agora eu vou começar a falar e eu quero movimentar esse grupo aqui, hein? Chega de ficar ouvindo. E agora a gente vai conversar. Quem quiser, fique à vontade para abrir o áudio e perguntar, e se tiver alguma dúvida. E para quem não me conhece, né, eu trabalho com neurologia, sou fisiatra, trabalho com fisioterapia e células-tronco atualmente. E tem mestrado, doutorado, mas vamos falar de prática, vamos falar do que a gente tem para ver aí, o que vocês esperam, o que a gente vai ver daqui para frente com, com a célula-tronco, o que a gente tem de expectativa, o que funciona, o que não funciona. Eu acho que vale a gente hoje se preocupar em ver a questão prática. Por quê, cara? A gente está aí hoje lançando um curso, né, agora no Rio de Janeiro e Niterói, com a utilização de fisioterapia e células-tronco, e
querendo trazer para vocês aí a oportunidade de repente, estarem trabalhando com isso no mercado, né? Então, a gente vem hoje aqui trazer para vocês. Vocês estão todo mundo conseguindo enxergar aí a apresentação? Tá, Lu? Tá dando para ver? Tá legal aí? Então, assim, o meu objetivo hoje aqui é a gente trabalhar junto, né? Então, a Lu trouxe um embasamento científico para vocês, que é fundamental, que é importantíssimo e que ela dá um super suporte para a gente. Luciana, preciso de um artigo sobre insuficiência renal, me manda aí. Ela me manda 50 artigos. Então, assim, ela dá esse suporte técnico para a gente que está ali de frente para o tutor, que vai pedir prova de que vai funcionar. Não é um tratamento barato, é um tratamento que é caro, em que vai depender de sedação, muitas vezes, do paciente, que vai depender, né, de fazer exames pré-operatórios, avaliação cardiológica. Isso acaba custeando o tratamento, né? Acaba sendo uma opção de tratamento que vai ter um custo maior. Bom, então, o que eu quero trazer para vocês hoje é a minha prática, a minha vivência. Eu tenho mestrado, doutorado na Unesp de Botucatu, tenho, mas, enfim, isso não importa. Eu tenho fazer as contas aqui, 2014, estamos aí com quase 10 anos, 8 anos fazendo célula-tronco, 8 anos aplicando célula-tronco, e eu acho que está na hora da gente começar a dividir isso, começar a falar isso para todo mundo. Lu, vigia quem vai entrando aí, que eu não sei se a Thaís está online aí participando, para poder ir admitindo as pessoas. Deixa eu só falar uma coisa. Realmente, eu acabei não falando, mas, né, se tem alguém que tem experiência com célula-tronco, é a Simone, porque a gente dá conta nos dedos, né, os veterinários que têm experiência com a célula-tronco no tratamento de lesão neurológica, ortopédica, a gente ainda conta nos dedos, e realmente, se tem alguém que vivencia isso, né, todos os dias, é a Simone, né, sempre tem alguém, né, desesperado procurando a Simone para reabilitar um animal. Bom, então vamos lá. Esse aí é o nosso curso, né? E aí, por isso que o tema da nossa palestra hoje foi da utilização de célula-tronco em reabilitação. Então, o nosso foco vai ser hoje em reabilitação mesmo. A Lu até trouxe coisas mais amplas, falando sobre o uso. Por quê? Porque ela quer mostrar para vocês que esse curso aqui não vai transformar vocês em aplicadores de célula-tronco só para reabilitação, né? A célula-tronco tem outras indicações e vocês vão poder utilizar em outras indicações, né? A nossa palestra hoje é mais focada, mas no caso do nosso curso, não. Vai transformar vocês em aplicadores, tá? A gente vai mostrar para vocês como é que é a ficha de requisição de célula-tronco, de como que faz, como que a gente vai calcular a célula, e vamos começar a treinar? E aí, para a gente começar a treinar sobre isso, a gente tem que entender o que é um processo de reabilitação, né? Eu não sei se todo mundo aqui tem embasamento ou trabalha com fisioterapia, né? E aí a gente tem que pensar assim, o que é um processo de reabilitação? O que é uma reabilitação de um cão ou um gato, né? E aí, na maior parte das vezes, a gente vai procurar melhorar a qualidade de vida desse paciente, né? Melhorar a qualidade de vida do proprietário, que muitas vezes o tutor vai chegar para vocês e falar assim, eu não durmo à noite. Hoje eu fui fazer uma visita de um cachorro, que o nível de dor dele, de alteração de comportamento, né? Fui fazer uma consulta. O tutor está com o cachorro hospedado há 1 ano no Clube Pet, né, Lu? E que é um dos nossos parceiros, e 1 ano com o cachorro parado lá, porque o cachorro não para de latir e ele não tem como levar o cachorro para casa, né? Então, assim, a gente não está objetivando só a qualidade de vida do paciente. Sim, esse é o nosso paciente, mas a gente também vai melhorar a qualidade de vida do proprietário. Isso é extremamente importante. Que essa relação paciente e tutor e proprietário, não pode mais chamar de tutor, né, que dizem que está errado. Agora, responsável pelo paciente, ele também precisa de uma qualidade de vida, né? Ele também precisa, né,
dessa assistência. Ele também está mal porque o cachorro está sofrendo, sabe? E é muito legal quando a gente começa a colocar isso na nossa rotina do dia a dia e ver o outro como nós, né? Começa a ver o tutor naquele momento em desespero, meu cachorro não anda, meu cachorro morre de dor, meu cachorro tá desse jeito, e a gente precisa ajudar, né? E muitas vezes a gente está falando de um gato também, né? O gato tem muita osteoartrite. E aí, ó, a reabilitação também vai entrar com o objetivo de aliviar a dor, né? Tanto na parte de fisioterapia, de acupuntura, quanto na parte de células-tronco, tá? E o que é mais importante, né, a gente está trazendo de ênfase na reabilitação animal? É que a gente tem que ter uma visão do animal como um todo. Então, assim, muitas vezes vão chegar pacientes para vocês com sequelas de sinomose, que nem a Chiara, em que ela tem um encurtamento de tendão, ela tem uma rigidez articular, ela já tem rotação de membros, né? E que se eu não começar a ver esse paciente não só como uma lesão ortopédica, em que ele é uma pata, e sim que ele tem uma alteração neurológica e que precisa de um suporte ósseo-muscular para poder fazer o andar, a gente nunca vai entender e nunca vai resolver o problema desse paciente. Então, o mais importante ao fisiatra hoje, saber juntar sistema músculo-esquelético com sistema nervoso. Então, se eu vou fazer uma aplicação na Chiara, por exemplo, exatamente por causa de uma sequela de sinomose, porque ela não anda, eu quero fazer a Chiara andar, hoje, se eu fizesse a Chiara, aplicação de célula-tronco na Chiara, eu ia dizer para vocês, ela não vai andar com célula-tronco. O problema é da eficácia da célula-tronco? Não. O problema é seu, que não soube entender que Chiara precisa de músculos, articulações e ossos para poder andar. Então, é muito importante que a gente entenda isso daqui. E aí, a Luciana, até na palestra dela, colocou lá como é importante a gente ter a manutenção e o apoio de uma fisioterapia num processo de reabilitação com célula-tronco, né? Mas o que é importante a gente saber também? A gente tem uma dualidade que não é só o amor que vai mover o tratamento desses pacientes, né? A gente gostaria que fosse, né? Se eu pudesse pagar minha conta de água e luz com amor, estaria todos os meus problemas resolvidos. Então, não é esse um dos problemas, né? Um dos problemas que a gente vai encarar na realidade é dinheiro. O cara vai chegar para você e vai falar: não tem dinheiro. Eu quero reabilitar isso em um mês, porque é o tempo que eu tenho para pagar a fisioterapia. E aí você ter o suporte da célula-tronco muitas vezes pode te ajudar. Porque na hora que você bota no papel e você coloca, temos uma aplicação de célula-tronco de 20 milhões e que hoje custa R$1.000, 1.000 e poucos reais. E aí a gente vai precisar de um processo de sedação, não sei o quê. E em vez de eu ter um processo de reabilitação, uma sequela de sinomose que vai durar 1 ano, eu vou diminuir isso para 6 meses, em que o cara gasta, por exemplo, na minha clínica, um pacote por mês pode girar em torno de 800 a R$1.000. Se a gente colocar 6 meses de redução de tratamento, a gente vai estar pensando numa economia de R$6.000, em que quando ele estiver fazendo a aplicação de célula, ele vai estar reduzindo o tempo de reabilitação, porque a célula-tronco vai me dar melhor eficácia no processo de reabilitação, né? Com um custo, se duvidar, até menor ou igual, porém a gente vai ter uma melhora clínica do paciente muito mais rápido. Então, é muito importante que vocês conheçam todas as opções da fisiatria. Ah, eu não quero trabalhar com célula-tronco, mas é importante que você saiba que ela existe, que o tutor vai te perguntar o que eu posso fazer mais por ele. Né? Ele vai ficar quanto tempo fazendo fisioterapia? Eu ouço isso todos os dias na minha clínica. Outra coisa que é muito importante, toda vez que eu vou fazer uma consulta para a célula-tronco, a minha pergunta é: qual é o objetivo que você deseja com a célula-tronco? Ah, não, eu quero que ele arraste os membros da frente para ele poder sair de casa para poder fazer xixi e cocô. Ah, não, eu quero que ele ande normal. Ah, não, quero que meu clonia acabe completamente. Sinto muito. Não existe milagre, né? Em terapia nenhuma vai ter milagre, né? Então, assim, é muito importante essa relação com o tutor, porque é um tratamento caro, com alta expectativa. O cara vai querer aplicar e no dia seguinte o cachorro vai ter que estar andando. E não pode ser assim,
Não deve ser assim porque não existe processo de milagre, né? Ninguém está aqui para fazer milagre. Existe sim um produto de alto poder regenerador, com alta capacidade de melhora clínica, com grandes chances, mas eu tive pacientes que não responderam à terapia celular. E o cara gastou quase R$ 5.000 para fazer a terapia celular. Né? Então, é muito importante que a gente entenda qual o objetivo do tratamento que o tutor está esperando por aquilo. Ah, não, eu quero que o cachorro volte a andar amanhã, meu senhor, então você não procura célula-tronco, não. Procura outra coisa para fazer. Vai no centro de Umbanda, de Candomblé, para ver se resolve, porque vai ter que ser na base da reza. Né? Afinal de contas, a gente não está aqui para fazer milagre. Né? E aí, como eu mostrei anteriormente, né, é muito importante que a gente tenha o conhecimento das opções. Porque muitas vezes as pessoas chegam e falam: tem mais alguma coisa que eu posso fazer pelo meu animal? Além da fisioterapia e da acupuntura, né? E a gente tem que dar opção. A gente tem essa opção. E essa opção tem que ser do tutor. Eu vou fazer ou eu não vou fazer a célula-tronco. E aí, voltando um pouquinho lá na fisioterapia, né, e da associação das duas técnicas, né, então a gente tem como fisioterapia o objetivo do alívio da dor, a importância da fisioterapia para a manutenção de amplitude de movimentos, a manutenção de tônus muscular. Eu não vou ter isso com célula-tronco. Ela não faz milagre, né, a não ser que eu aplique célula-tronco em todos os tecidos. Que nem a Luciana falou, a gente tem que aplicar o mais próximo da lesão. Ah, eu tenho um cachorro com atrofia muscular, com perda muscular severa, com fraqueza muscular severa. Ele precisa de fisioterapia, porque senão eu vou ter que ficar aplicando célula-tronco em cada grupo muscular que ele tem atrofia muscular para poder ter regeneração daquele tecido, né? Então é muito importante que a gente faça a associação, né? Exatamente porque cada um tem as suas características. A célula-tronco tem a característica de regeneração, de anti-inflamatório, e a fisioterapia vai trazer para a gente essa característica de regenerador e de causar o fortalecimento muscular, ganho de amplitude de articulação, né? E ainda, né, nas doenças neurológicas, o desenvolvimento de equilíbrio e coordenação motora através dos exercícios terapêuticos que a gente faz, né? Não existe reabilitação neurológica em que você não faça um exercício, que você não faça um trabalho de repetição, um trabalho em que a gente tenha que fazer o animal exercitar aquele grupo muscular, aquela força e aquela coordenação para melhorar isso, e que a gente não vai encontrar através de uma aplicação de célula-tronco, né? 2, 3 aplicações, não é assim, tá? Então, é muito importante que a gente faça a associação das técnicas. Muitas das vezes a gente usa fisioterapia com acupuntura, mas a gente pode fazer fisioterapia com célula-tronco. A gente pode fazer acupuntura com célula-tronco, a gente pode fazer acupuntura, célula-tronco e fisioterapia no mundo ideal, né? Eu falo isso para meus pacientes, meus tutores, né? E eu falo mesmo, o mundo ideal seria todos os meus pacientes estarem recebendo célula-tronco, fisioterapia e acupuntura. E aí, Luciana já falou, né, da questão das células tronco mesenquimais, retiradas de gordura, que são células primárias, eu não sei o grau de conhecimento que a gente tem aqui, são células que têm alto poder analgésico, anti-inflamatório, e é impressionante, tem caso clínico que a gente aplica e no dia seguinte o cachorro levanta e anda. Levanta e anda por causa do potencial regenerador. Ele levanta e anda porque ele está sem dor, porque a célula-tronco circulou, foi em locais onde estavam inflamados e aquilo trouxe uma analgesia, né? Então, a gente pode usar também no controle de doenças imunomediadas, né? Regeneração, então, de tecidos e o efeito parácrino, que nem a Luciana falou. Eu não vou entrar nesses méritos, você já ouviu a Luciana falar um tempo. Né? E aí, as principais indicações, né? Que existem milhões de indicações para célula-tronco. O que a gente tem feito com rotina, né? Rotina. Artrose, rotina clara, evidente, é uma das principais que a gente faz. A Lu também falou sobre o fato da gente não usar na sinomose aguda. Agora, a sequela de sinomose é fantástico, fantástico o resultado.
Simone, vou conseguir reduzir mioclonia com célula-tronco? Muitas das vezes não, né? Foi o que eu falei para vocês, não traz milagre. A gente já tentou em alguns casos, a gente consegue diminuir a frequência e a intensidade dessas mioclonias, mas cessar completamente é bem difícil, tá? Discopatias também é uma rotina bem intensa com relação a discopatias. A doença de armazenamento, acredito que nem todos vocês vão ter isso com tanta frequência, mas eu, como neurologista, acabo pegando bastante, né? Que é uma doença de armazenamento. E o interessante é que o que a gente tem na literatura hoje sobre doença de armazenamento é que o único tratamento que pode ser feito é terapia gênica, né? E a célula-tronco tem esse potencial exatamente pela liberação de microRNAs e a capacidade de mexer com a genética do animal, né? Então, a gente usa para doença de armazenamento e os resultados foram ótimos. As lesões de nervo periféricos, tá? Então, pacientes que têm monoparesia, enfim, acabam sendo eleitos. E doenças imunológicas inflamatórias. Tá aí uma coisa que eu gostaria muito de explorar, né? Quando você fecha um diagnóstico de uma meningoencefalomielite granulomatosa, necrotizante, eu queria muito trabalhar com esse tipo de pacientes. Mas qual é a grande dificuldade? É uma terapia cara e que você tem poucos estudos sobre essas doenças, né, imunológicas e inflamatórias, e isso acaba causando um pouco de desespero ao tutor, porque você vai fazer uma terapia cara sem poder dar garantia a ele de que vai funcionar e que houve outros estudos sobre isso, né? Então, infelizmente, eu ainda não tenho muita prática, mas eu gostaria muito e eu acho que vai ser revolucionário quando a gente fala das meningoencefalomielites de origem desconhecida. Essa aqui é só mostrar para vocês uma aplicação intratecal, né, que a gente faz nossa rotina, assim, quase toda semana aí a gente está fazendo. Então, a gente funciona na cisterna magna, no local da coleta de líquor, espera gotejar o líquor, tira o ar da seringa, e com a seringa que a Luciana manda pra gente, ó, aqui tá a torneirinha que ela manda pra gente, ó, tudo fechadinho, lacradinho, a gente vem e já aplica direto aqui, tá? E aí, as principais vias de aplicação que a gente vai usar na rotina, né? A intratecal, que nem eu mostrei para vocês, no espaço lombosacro, porque o ideal, né, da aplicação de célula-tronco é que a gente aplique no local mais próximo da lesão, né, ou diretamente na lesão, na hora que a gente estiver falando de uma doença, uma discopatia em que a gente vai ter o processo cirúrgico e a gente quer fazer a aplicação intramedular no transcirúrgico. Isso é o ideal dos mundos, se a gente pudesse fazer dessa forma, né. Então, na intratecal, a gente vai usar principalmente nas doenças encefálicas, né? AVC, sinomose, fase na sequela, no melhor dos mundos, nas meningoencefalomielites, eu aqui ansiosa para poder fazer em uma. Região lombosacra, principalmente nas discopatias, né, que a gente tem um alto índice de lesões em tóraco lombar, então a gente pode estar utilizando a lombosacra, né, para fazer essa aplicação. Intraarticular nas nossas artroses aí. Lembrando, gente, que eu não sei se a Luciana falou, ela falou da questão da regeneração, da célula virar um condrócito, e o que é pior, que chega para a gente na nossa rotina o meu cachorro tem displasia coxofemoral, eu quero saber se ele vai ficar curado com a célula-tronco. É isso que chega para a gente. Tá? E não tem cura de displasia coxofemoral, a não ser que você faça uma cirurgia corretiva. Tá? Então, assim, não tem cura. A gente vai fazer um tratamento paliativo, conservador, evitando que o animal entre no centro cirúrgico. Tá? E aí a gente faz a aplicação intraarticular. A aplicação intramuscular nas miopatias, né? Nas inflamatórias crônicas, em alguns casos de tendinopatia, quando você tem uma inflamação assim do supraespinhoso, em que chega bem pegar a musculatura de supraespinhoso, às vezes aparece em ressonância, tudo, e dá para você fazer no local da lesão. E esse exemplo aqui eu trouxe, Lu, eu queria tanto ter trazido o caso clínico do Akin para deixar eles com água na boca, né, que é uma
uma distrofia muscular de retrievers, né? A gente pegou um labrador aqui no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, e fizemos o tratamento com ele de célula-tronco com polilaminina, e o resultado foi maravilhoso. O cachorro, em 24 horas, ficava zero de dor, a gente conseguia fazer a analgesia dele perfeita. As aplicações eram mensais, né, Luciana? Continua sendo mensal. Ele ainda tá vivo? Ele tá. E tinham dado alguns meses de vida para ele, né? Ele continua porque ele tem um problema genético, né? Ele precisaria realmente de uma terapia gênica. Então, assim, a terapia com célula-tronco consegue mantê-lo com qualidade de vida, né? Mas não tem perspectiva de cura. Mas a tutora relata que ele é um cachorro feliz da vida. Ah, que bom, né? Que bom. A É Alessandra incrível, merece. realmente. A gente fica muito feliz. E aí a via intravenosa, né, como a Luciana falou, principalmente dessas doenças sistêmicas, esses pacientes de sinomose, gente, que fazem muita atrofia muscular, que fazem muita rigidez articular, em vez de eu ficar aplicando em cada articulação, eu acabo fazendo a intravenosa para ver se a célula circula e acaba atingindo os locais que a gente tem mais lesão, mais inflamação. Se esse paciente está indo para a fisioterapia, ele está inflamando toda semana, ele está tendo movimento, ele está tendo quebra daquelas articulações fibrosadas e aquilo inflama, aquilo sinaliza a célula, faz com que a célula se ligue naquele tecido. Então, eu muitas das vezes faço a aplicação intratecal junto com a aplicação intravenosa em pacientes com sinomose, principalmente quando ele tem um quadro mais generalizado, tá? E aí, como eu falei, né, próximo local. E aí agora, galera, eu quero a participação de vocês. Podem abrir aí o som, porque a Luciana já deu o histórico do Dunga, mas a gente vai trabalhar e vamos exercitar um pouquinho do que a Lu falou para a gente botar em prática, tá? Então vamos lá, o Dunga é o primeiro caso clínico, é um SRD com quadro agudo de paraparesia, com leve movimento de membro pélvico esquerdo, tá? Vamos lá, galera, qual a suspeita clínica? Eu preciso da participação de vocês, senão a gente vai ficar aqui muito tempo. Bora! Chute. Paraparesia com leve movimento quadragudo. Não foi atropelado. Sem histórico. Bora, galera. Tem ninguém aí? Vamos começar a abrir o vídeo aí, galera. Vamos começar áudio, vamos discutir. Vamos lá, estamos aqui, vamos botar em prática tudo que vocês ouviram. Tem alguém falando? O pessoal tá jogando no chat, Simone. Tem umas então perguntas lá também. Depois, se você quiser ver. Não, displasia não faz ninguém parar de andar, hein, galera? Displasia não. Vamos pensar primeiro na discopatia. Alguém falou. Discopatia, vamos lá. Hérnia. Sinomose, pode ser sinomose. Discopatia. Isso aí. Qual o exame para diagnóstico? Como é que vocês vão fazer o diagnóstico disso aí? Raio-X, tomo. Raio-X, tomo. Nego é rico, já foi direto para tomo, de sacanagem. Vamos lá. Isso aí, raio-X, tomo, ressonância, vamos para a imagem. E o tratamento? Vamos lá, fechamos o diagnóstico, então, de doença de disco. Fizemos a tomografia, encontramos lá uma hérnia de disco na região tóraco-lombar. Físio, claro, tratamento fisioterapia. Só físio, cirurgia, acupuntura. Boa. Acupuntura, boa. Fotobiomodulação. Boa. Termoterapia. Fala, Luciana, qual o tratamento que a gente vai fazer? Ozonioterapia. Fala, Lu. Tratamento que a gente vai fazer no Dunga? Célula-tronco. Célula-tronco, galera. Não teria por que não Poxa, fazer. ninguém chutou. E aí, qual a via de administração? Por onde vocês vão fazer a aplicação? Se é uma região tóraco-lombar. Intravertebral. Lá na região lombosacra, show, intervertebral. Pode ser lá, se você tiver capacidade para funcionar o local da lesão, é o melhor. Local, ok, perfeito. E aí, qual o intervalo entre aplicações?
21 dias. Pode ser, 21, 30 dias. De 0 a 15 dias, a gente vai ver o efeito anti-inflamatório da célula-tronco. De 15 a 30 dias, a gente começa a ver o regenerador. Vamos botar intervalo entre aplicações, 30 dias, tudo bem? E quantas células? Lu, tô com um cachorro aqui, cara, com uma hérnia de disco na região tóraco-lombar. Tô precisando fazer célula-tronco. Me manda célula? Aí a Luciana vai perguntar para vocês assim, quantas células, Simone? Vocês vão responder? Ela falou, hein? Tava todo mundo dormindo, Luciana. Tava. E aí? Fala, galera. Chuta. É em milhões. 20 milhões? Show, Thiago. 20 milhões. É isso aí. Então vamos usar 20 milhões de célula-tronco. Será que funcionou? Funcionou, galera? Funcionou, né? Sem fisioterapia, sem acupuntura, sem termoterapia, sem laser, sem não sei o quê, sem ozônio, sem nada disso que vocês falaram. Vamos lá, Estherzinha. Estherzinha chegou pra gente com um quadro agudo de tetaparesia espástica, sem alterações em nervos cranianos. Deixa eu mostrar o vídeo dela para vocês. Isso aí já foi pós-cirurgia, tá? Já dei uma dica, hein? Dói, galera? Qual a suspeita da Esther? Atropelamento? Não, não tem trauma, não. Se tivesse trauma, eu ia falar. Sem pegadinhas. Qual a suspeita? Hérnia cervical, show, Ana. Qual o exame para diagnóstico? Pô, vocês já falaram igual o outro. Tomo. Raio-X, muito bom. Muito bom. Raio-X. Raio-X pode a gente não ver, tá, galera? Mas ressonância e tomografia, com certeza. Suspeita de hérnia de disco, ok. Qual o tratamento? Célula-tronco. Célula-tronco, a galera tá aprendendo. O que mais? Acupuntura. Show, fez também. Vai lá. Físio, fez também. O que mais? Ozônio, não fez não, ainda não fez ozônio não. Mas pode ser. Tá, e a célula, galera? Qual a via de administração que vocês vão fazer? Intratecal. Intratecal, lá na cisterna magno. Show, perfeito. Qual o intervalo entre aplicações? 21 a 30. 21 a 30 dias, um mês, perfeito. Quantas células? Vamos lá, 20 milhões. Luciana. Quantas? 20 milhões. 20 milhões. Show. É isso. Então ela fez 2 cirurgias, né? E na segunda cirurgia a gente conseguiu fazer a aplicação de célula-tronco no local, tá? E a gente não fez só a célula-tronco, como a gente fez a polilaminina também, no caso da Esther. Isso aí já foi, olha a carinha de tranquila, né? Um animal mais tranquilo, com posicionamento, aprendendo a dar os primeiros passinhos. É importante a fisioterapia? Pra caramba é importante a fisioterapia.
E Esther, após 6 meses de fisioterapia e acupuntura e suas 2 cirurgias de hérnia cervical. Ó. Ela, infelizmente, ela parou com a gente o tratamento. Aí, Tati, você aí no vídeo, ó. Ela parou com o tratamento porque decidiu fazer com outro profissional. Cada um tem as suas escolhas, né? Essa cachorra voltou a andar e isso que importa pra gente. Vamos falar da Meg agora. SRD, 7 meses, apresentando tetaparesia, com mioclonia nos 4 membros, desvio de cabeça e estrabismo para o lado esquerdo. Qual a suspeita clínica? Sinomose? Sinomose. Muito bom. Quem está com saudade do meu estágio? Falou ali. Sinomose. Qual o exame para diagnóstico? Bora, galera. Clínico, show. É clínico também. Vamos lá. Sangue, exame de sangue, PCR para sinomose, gente. Obrigado. Teste rápido. Muito bom, muito bom, muito bom. Qual o tratamento? Célula-tronco. Ficou fácil, né, Fisioterapia. Tiago? Ficou fácil agora. Isso Acupuntura. aí. Na fase ativa da doença, ela foi tratada com antiviral, tudo certo, mas ela chegou para a gente já com 6 meses de quadro clínico, tá? Então, a gente acredita que ela já estivesse na fase crônica. Então, ok, fisioterapia, acupuntura, célula-tronco. Qual a via de administração? Magneto. Magneto é muito bom para sinomose. Qual a via de administração, galera? Uma dúvida, nesse caso da sinomose, eu consigo trabalhar com mais de uma via? Claro, claro. Digo assim, para a Intravenosa, questão Ana, da muito bom. mioclonia, para a parte neurológica também. A mioclonia é nível central, lesão de neurônio motor superior, tá? Irritação de neurônio motor superior. Então, o ideal é a gente aplicar onde? Onde tem neurônio motor superior? Cadê a Laurinha? Tá aí? Onde tem neurônio motor superior, galera? Vamos, Viviane. Onde tem neurônio motor superior, que a gente tem mioclonia, irritação de neurônio motor superior. C1 e C5 não, Ana. Para intratecal novamente, né? Intratecal, show, Viviane. Intravenosa e intratecal, perfeito. Vocês vão ver por que a gente tem que escolher a via intratecal nela, ou intravenosa. Intervalo entre aplicações, galera. – 21:30, tá ótimo. Quantas células tronco? 20 milhões, muito bom. Tá todo mundo treinado, né? Até pegar vocês na próxima. Então, essa aqui é a Meg. As mioclonias. Esse joelhinho aqui começou a apresentar rigidez articular, e aí a gente precisou fazer bastante fisioterapia nele. Tá raspadinho porque a gente estava fazendo ultrassom. Olha a quantidade de encurtamento de tendão, frouxidão de ligamentos, a atrofia muscular. Ela tem muita dificuldade de manter a estação, até por uma questão ósseo-muscular. Isso aqui ela na hidroesteira. Ela fez algumas aplicações. Isso ela já tentando fazer alguma coisa de locomoção. E aí ela fez 3 aplicações de célula-tronco. Ó, eu ensinando a fazer aplicação de célula-tronco como estagiária, hein? Que não é mais estagiária, já é veterinária. Vamos lá. Então tá gotejando líquido, gotejando líquido. A gente pega a seringa que já vem pronta com a doutora Luciana, ó. E aí, nesse caso, para vir intratecal, a gente não ultrapassa os 0,5 de volume, tá? Então, a gente pede
Nesse caso aqui da MEG, a gente trabalhou com 10 milhões intratecal e 10 milhões intravenoso, tá? Então, aqui nesse 0,5 ml tem 10 milhões de células-tronco. E aí a gente fez aí com ela mais 6 meses de fisioterapia e acupuntura, tá? Essa questão do volume é bem importante, né, Simone? Esse volume intratecal é bem difícil. Porque às vezes a gente recebe pedido, assim, né, o veterinário vai aplicar por via intratecal e a gente vê que ele pediu a célula num volume grande. E a gente fica bem preocupado, né, porque a gente sabe que é um compartimento que você não pode correr nenhum risco, né, por essa compressão por volume. Então, essa é uma questão bem, bem delicada. Eu acho importante até a gente, né, produzir um manual, assim, com uma orientação bem precisa. Porque se o veterinário vai aplicar por via endovenosa, por exemplo, ele pode pedir a célula em 8 ml, em 5 ml, e até melhor a célula bastante diluída. Né? Mas você vai fazer, por exemplo, intraarticular, num cão pequeno, não dá para enviar mais que 1 ml, ou às vezes até meio ml. Então, fica bastante concentrado mesmo. Às vezes, mandar 10 milhões e meio ml, até 15 milhões e meio ml, mas essa questão do volume é uma questão bem importante, dependendo do compartimento onde a célula vai ser aplicada. E aí, para as aplicações intraarticulares, galera, a gente também não usa muito mais que 0,5 não, tá? Às vezes até 0,3, dependendo do tamanho do animal. Então, nem adianta pedir muita célula também, não. Exatamente, nem tem necessidade, né? Seria até um desperdício, né? Mas aí, dependendo do caso, às vezes o veterinário pede 20 milhões e fraciona, né? Dependendo da lesão, do caso clínico, fraciona, faz metade endovenoso, metade... Mas eu não curto essa manipulação em clínica, não. Eu gosto de pedir tudo separadinho em seringa, já que a gente tem essa opção. Não, com certeza. Não é para manipular, é o ideal, né? Para não correr o risco de contaminar. Você ficar trocando agulha e usando a mesma seringa para aplicar em vários pontos, eu não curto, entendeu? Eu prefiro... Se o veterinário vai aplicar em 3 locais diferentes, né, o ideal é ele já pedir fracionado, pedir para receber 3 seringas. Né, e aí ele diz o volume que ele quer e o número de células. E aí, ó, olha a Meg antes, com a mioclonia, ó, no centro cirúrgico, para a gente fazer a aplicação, tá, galera? Tudo raspadinho, onde a gente vai fazer a aplicação. Eu fiz uma aplicação também no joelho dela, para ver se dava uma melhorada. Mas o que eu quis mostrar para vocês era a intensidade da mioclonia antes e a intensidade da mioclonia depois. Pô, não é uma coisa que vai fazer milagre, mas ajuda. A gente consegue dar um salto. Um paciente que levaria 1 ano fazendo essa melhora clínica com acupuntura, a gente consegue reduzir aí para um período de 3 meses, né, de aplicação, tá? Então, a gente conseguiu um resultado legal, daqui para frente ela seguiu com a acupuntura, e aí a Meg já ficando em estação, e desenvolvendo a sua locomoção aqui, já com as 4 patinhas, diferente, maior amplitude desse movimento desse joelho, né, que ela não tinha, ela praticamente não apoiava. Certo, pessoal? Acho que a Simone perdeu o contato aqui, a conexão. Só um pouquinho que ela já volta, gente. Só um minutinho, vai estabilizar novamente. Bora, galera. Quem não exercitou, vai exercitar agora. Aí, voltou. Tinha travado, Simone, voltou agora. Tá, falo de novo? Então, vamos lá. Travou uns 5 segundos aí, hein? Tá. Então, o Shogun é um Akita de 10 anos apresentando paraparesia espástica com dor na articulação coxofemoral e alterações de comportamento. Como principal mudança é a diminuição da atividade física, tá? Qual a suspeita clínica, galera? Vamos lá. Displasia? Não vai causar alteração neurológica, né? Mas
dor na articulação coxofemoral justifica uma displasia. Doença de disco, o que mais? Não, miastenia não, muito velho para miastenia, Daniel. Mais alguém? Lesão de coluna, provavelmente por um má posicionamento. Síndrome de cauda equina não, porque é espástica a apresentação da paraparesia dele. Então, tem que ser acima de T4. Tétano e botulismo não. Botulismo dá flacidez e tétano dá tetaparesia espástica, galera. E diminuição de atividade física está muito relacionado à questão da dor, tá? Então, o má posicionamento de um paciente com displasia coxofemoral, com coxoartrose severa, vai acabar predispondo ele à doença de disco, tá bom? Carol, no futuro, ele foi diagnosticado com mielopatia e foi eutanasiado sem sequer um exame de imagem. Muito triste isso. Mas a minha principal suspeita do Shogun, quando chegou para mim, foi doença de disco associada a uma coxoartrose severa, que a gente tinha no raio-x da displasia coxofemoral, tá? E as alterações de comportamento dele estão todas relacionadas com atividade física. Exame diagnóstico, eu já falei, né? Pediu raio-x, vi que ele tinha displasia coxofemoral, o grau da artrose. E aí, eu solicitei uma tomografia, mas eles não quiseram fazer. Queria ir direto para o tratamento. Qual o tratamento que vocês vão estipular? Célula-tronco. Tá fácil, hein, tia? Tá fácil. Não, mas e aí? Vamos pensar aqui. A gente tem um grau severo de artrose. A gente precisa entrar com nutracêuticos. A gente precisa entrar com acupuntura. A gente precisa entrar com analgésicos, né? A gente tem um grau de hipersensibilidade dessa membrana, dessa medula espinhal, que precisa associar analgésicos para bloquear receptores de NMDA, né, que trazem hipersensibilidade, tá? Então, tem um tratamento de suporte, nutracêuticos são importantes, anti-inflamatórios são importantes, analgésicos são importantes, a acupuntura é importante, a célula-tronco é importante, a fisioterapia é importante, tá? E aí, qual a via de administração que vocês fariam? Estou ouvindo o grilo aqui de casa. Cri, 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 cri. Qual a via de administração, gente? Articulação coxofemoral, bilateral. O que mais? Tem lesão em coluna. Ninguém vai chutar a coluna? Lombo sacro? Tecal não, Ana Paula, é muito risco você fazer uma aplicação intratecal num paciente que só tem alteração em membros pélvicos, tá? Quando a gente fala paraparesia, mostra que ele só tem alterações nos membros pélvicos. E a paraparesia dele era ambulatória, então ele andava, tá? Andava com os 4 membros. E a questão isso, a gente vai trabalhar com LS7S1. A questão da gente entrar num tratamento conservativo, eleger esse paciente a um tratamento conservativo, é exatamente porque ele era ambulatório, o cachorro andava. Eu não ia botar ele, por mais que ele apresentava espasticidade, apresentava aumento de tônus dos membros, ele tinha capacidade de andar. Não é um animal que a gente vai indicar cirurgia, tá? Então, o tratamento conservativo deve ser eleito nesses pacientes, tá bom? E aí, via de administração, a gente decidiu, então, intratecal, L7S1 e intraarticular, certo? Qual o intervalo entre aplicações? Lembrem que a gente está procurando o efeito o que aqui? Regenerador. Regenerador de articulação e regenerador do sistema nervoso. O que mais, gente? Vamos embora. Qual o intervalo?
Bora, gente. 21 a 30 dias, tá? Faz 30 dias que o cara começa a calcular que o dinheiro que ele vai gastar por mês é aquele. É mais fácil dele colocar na calculadora. Quantas células-tronco vocês pediriam a um animal, um Akita grande, cachorro de grande porte, não tem que pensar em peso, nada disso. Quantas células? 20. 20 milhões. Como é que vocês iam dividir? Nós temos 3 sítios de aplicação. Luciana, traz 21, porque eu boto 7 em cada. É mais fácil. Quanto que ela falou que a gente deve aplicar intraarticular? 10? Não. Não. É de 6 a 10, né, Lu, que você falou? Tá mudo, tá mudo. Então, 3. de 6 a 10 milhões, né, tem se mostrado suficiente para uma aplicação intraarticular. Então, no Shogun, eu trabalhei com ele da seguinte forma. A lesão neurológica, ela vai exigir muito mais célula-tronco do que uma lesão articular. Porque a lesão articular, você vai trabalhar muito mais a dor, uma regeneração tecidual ali momentânea, mas a longo prazo isso vai acabar se deteriorando do mesmo jeito. Eu precisava fazer ele andar direito, para ganhar massa muscular e se exercitar e acabar tendo uma melhora clínica. Então, eu trabalhei com ele 10 milhões lombosacra e 5 milhões em cada articulação, para completar os 20 milhões. Vocês entenderam? Então, ó, esse aqui é o vídeo do Shogun andando no dia da aplicação. Parou? Observem a espasticidade do membro, ele quase não flexiona o membro para andar, né? Ele anda todo durinho. Olha o rebolar da displasia, o arqueamento da coluna por causa do quadro de dor, né? Chega aqui atrás, ó, quebra a coluna, não tá retinho. O ruim é que eu perdi o vídeo dele depois de tratamento, e aí eu não vou conseguir mostrar para vocês. Mas é só para a gente treinar um pouquinho o número de aplicações, né? Perda de massa muscular nos membros pélvicos, né? Viu? Ataxia, cruzou o membro. Então, ele tinha uma paresia, ele tinha uma dificuldade de locomoção, ele tinha uma perda motora, mas ele não tinha a perda ambulatória, né? De deambulação, tá? Então, a gente chama de paraparesia deambulatória. Isso permite que a gente escolha o tratamento conservativo da hérnia de disco, tá bom? Aqui a gente fazendo a aplicação intraarticular. O animal, nesse caso, deve estar sedado, porque é o tipo da aplicação que dói, tá, pessoal? Então, você das fotos da aplicação, então, fazendo a aplicação intravenosa também. Fiz a aplicação intraarticular e a lombosacra, tá bom? Então, aí, só para quem chegou depois, quem não ouviu antes, isso é para dar um gostinho, porque a gente vai ter o curso de formação de aplicadores de célula-tronco, né? E a gente vai estar formando fisioterapeuta e com a capacidade de aplicar célula-tronco. Então, a gente sai completinho aí para trabalhar no mercado. Uma semana de curso só. Claro que a gente vai trabalhar pra caramba, 10 horas por dia. Eu só dou 1 hora de almoço, porque a gente fala pra caramba também. E a gente vai estar lá de segunda a sábado. Uma parte desse curso, galera, vai ser feita online pelo pessoal do IBRA, tá? Então, a parte de fisioterapia são os professores do IBRA que vão estar fazendo, tá bom? E a gente vai ter um dia de ortopedia, um dia de neurologia, um dia de cardio, uma tarde aí com a Luciana, né?
2 dias de fisioterapia na veia, toda forma que a gente tem de fisioterapia aí, laser, ultrassom, TENS, magneto, tudo que vocês têm direito, cinésio, exercícios terapêuticos. E no sábado vai ser semipresencial, tá? No sábado ele vai ser todo prático. Então, a gente já tem uma cirurgia agendada. Não tem não, Ilma, pode fazer. A gente já tem uma cirurgia agendada para sábado, de coluna, de hemilaminectomia, que o doutor Marcos provavelmente vai estar falando para vocês, com aplicação dentro da medula de célula-tronco, que a Célia vai estar ajudando a gente aí nesse curso. Vamos fazer a aplicação em cachorro com sinomose, intratecal e intraarticular, vamos fazer a aplicação e mais um paciente que vai vir para fazer implante de ouro e aplicação de célula-tronco para displasia coxofemoral. Então, vocês vão estar vendo outras técnicas associadas, vocês vão estar vendo cirurgia, vocês estão dentro do centro cirúrgico. A gente vai ter prática de exame neurológico, prática de exame ortopédico, prática de fisioterapia. O curso está bombando, hein, galera? Vou esperar por vocês, hein? E aí eu vou pedir só uma ajudinha para vocês, deixar meu contato, meu telefone da clínica, e pedir uma ajudinha para vocês clicarem lá no nosso Insta e nosso Facebook para poder seguir a gente, tá bom? Queria agradecer a presença de todos, foi um prazer dividir com vocês esses momentos.